capítulo 11, Acais, número 1, identificação, começou a reinar em 732 a.C., no 17º ano de Peca, rei do norte. Tinha 20 anos quando começou a reinar e 16 anos reinou. Período histórico. Pediu ajuda ao rei assírio Tiglat-Pileser contra Peca, rei de Israel, e Rezim, rei da Síria. Então, como o reino do sul estava sendo invadido e saqueado, tá bom? Pelo reino do norte e pelo rei da Síria, tá bom? Ele vai pedir ajuda ao rei da Assíria, que tinha como capital Nínive, tá bom? Então não confundir com Síria com Assíria. Síria era onde estavam os sidônios também, os fenícios ali ao norte de Israel. E Assíria, ela ficava lá na Mesopotâmia, mais afastada, e era uma cidade uma região mais rica. A sua capital Nínive era uma das maiores cidades na época, tá ok? Então o que esse rei faz? Ele recorre ao rei da Síria, tá bom? Ou seja, recorre a Satanás para ajudá-lo contra os demônios, né? E aí já sabe qual será o resultado. Acais assumiu o reino numa situação difícil, pois Peca, rei de Israel, e Rezim, rei da Síria, faziam guerra contra Judá. E o rei da Síria levou muitos cativos, e mataram 120.000, e ainda levaram cativos 200.000 mulheres, filhos e filhas. O cativeiro só não foi maior porque um profeta exortou os soldados do reino do norte, dizendo que eles não deveriam levar seus irmãos cativos, e eles temeram, deixando-os voltar. E além destes, os edomitas e os filisteus também venceram Judá e levaram muitos cativos. Acais deveria recorrer ao Senhor para recuperar o que havia perdido, porém preferiu recorrer ao rei da Assíria, a maior potência da época, chamado Tiglat-Pileser. Para o rei da Síria foi um prato cheio, pois nas guerras ele sempre gastava recurso próprio, ainda que houvesse tomado de outro povo. Mas desta vez recebeu das mãos de Acais ouro e prata, e assim invadiu a Síria, tomando Damasco e matando o seu rei. Ou seja, ele contrata, tá bom, a maior potência do mundo para ajudá-lo contra esses inimigos. E o resultado, infelizmente, nós sabemos. 732 a.C. é mais ou menos o período que Jonas profetiza contra a Síria, e que eles têm uma pequena conversão, tá ok? Mas, infelizmente, essa conversão, já falamos, o resultado, ela será algo temporário, pequena. O rei de Israel da sua época. Quando Acais começou a reinar no sul, Peca reinava no norte, mas no ano 12º do seu reino, Peca morreu e Oséias reinou em seu lugar. Então, olha, o reino do sul, ele era, nesse momento, o mais fraco daquela região. Ele estava sendo invadido pelo reino do norte, pelos sírios, pelos filisteus, amonitas, vários povos invadindo o reino do sul. E se eles eram pobres e fracos, ele ainda deu o que ele tinha para conseguir a ajuda de Tiglat-Pileser, imperador da Síria. Número 3, então, Oséias, que vai ser o último rei do norte. Tá bom? Ele começou a reinar no ano 12º de Acais e 9 anos reinou. Fez mal aos olhos do Senhor, pagou tributo a Salmanassé, rei da Síria, que acabou prendendo. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria deu fim ao reino do norte, levando o povo cativo. O motivo da destruição do reino está em 2 Reis 17, versículo 7 a 23, que declara todos os pecados, todos os reinos dele, tá bom? Esse é um momento importante da história de Israel, porque essas 10 tribos, tá bom, que serão levadas cativas, você não tem história deles retornando. Até hoje,
tá bom? Os israelitas pesquisam, procuram as tribos perdidas de Israel. Quando vocês verem falando das tribos perdidas de Israel, são essas 10 tribos do norte, tá bom? Que são destruídas pelo rei da Assíria, que havia sido contratado pelo rei do sul, tá bom? Para defendê-los contra o reino do norte. Ou seja, o próprio povo de Deus colaborou para a destruição aí de uma parte do povo de Deus. Aí você vai entender por que no Novo Testamento os judeus, eles não se falavam com os samaritanos. Porque os samaritanos, eles são descendentes desse reino do norte, misturado com povos que os assírios trouxeram para habitar ali naquela região, tá bom? Eles eram essencialmente misturados. Apesar da mulher samaritana dizer nosso pai Jacó, mas havia ali uma grande mistura. E aqui inicia uma rivalidade. Quando Judá voltar do cativeiro babilônio, o reino do norte, né, esfacelado ali, misturado, serão os grandes opositores da reconstrução dos muros e da reconstrução do templo, tá bom? O comentário também diz: porém Deus não rejeitou a terra que prometera a Abraão, pois quando o rei da Síria trouxe outros povos para habitar no norte, Deus enviou leões que matavam-os. Como Israel fica ali ao norte da África, né? Tá bom? Certamente esses leões vinham da África invadiam aquela região e atacavam o povo. Até que o rei da Assíria mandou um sacerdote israelita que habitou em Betel. Ou seja, dos cativos, ele mandou um sacerdote israelita. E os povos que estavam em Canaã aprenderam a temer ao Senhor, mas também serviam a outros deuses. Então é interessante essa atitude, né? Mesmo Deus permitindo que o seu povo vá para o cativeiro, Deus pune aqueles povos que vêm habitar ali em Canaã, enviando leões, para que eles aprendessem a temer ao Senhor. Vamos lembrar que a punição de Deus, ela é sempre educacional, é pedagógica. Muitas pessoas dizem, o Deus que eu conheço é um Deus bom, ele não pune, né? O nosso Deus, ele é bom e ele pune por ser bom, ou seja, porque ele quer ensinar, assim como o pai pune o filho para ele aprender. Então, a punição já é também chamada de disciplina. Disciplinar é um sinônimo de educar, tá ok? Abaixo eu coloquei aí as dinastias do Reino do Norte, tá bom? Falando de cada família e do tempo que eles governaram. Então, Oséias, ele foi o último rei do norte e aqui acabou, né, então, o reino do norte. Então, nós vimos o erro de Judá, que pagou, tá bom, a Síria para fazer guerra ao reino do norte e aos sírios, tá bom? E também o erro de Jonas, que não foi educar os assírios no temor ao Senhor. Talvez se Jonas fizesse esse trabalho de educação, de ensino, talvez o reino do norte não tivesse sido destruído. Na página 85, as obras reprovadas de Acaz. Não fez o que era reto, e fez seu filho passar pelo fogo. Sacrificou nos altos. Para completar, Acaz quebrou os vasos de ouro que estavam na casa do Senhor, fazendo deles altares. E levantou altares a outros deuses em cada cidade de Judá. E também copiou o altar de Damasco. Acaz fez alterações no culto, não permitindo que o sacerdote sacrificasse no altar dos holocaustos, que era de cobre. Mas ele mesmo sacrificaria neste altar, deixando para o sacerdote a cópia do altar de Damasco. Todas essas alterações parece que foram por causa do rei da Síria. A Bíblia usa essa expressão. Ou seja, ele pagou o rei da Síria e o rei da Síria ainda fez exigências que estabeleceram mudanças no culto, tá bom? Obras aprovadas, a Bíblia não descreve nenhuma obra aprovada, tá bom? E os profetas do seu reino, Isaías, Oséias e Miqueias. Então, assim nós chegamos ao fim do reino do norte e a partir de agora
fala-se só da tribo de Judá, do reino de Judá, formado da tribo de Judá e de Benjamim.